Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Quando eu decido crer em teus decretos, quando vejo
Nós temos uma palavra hoje, queridos, maravilhosa de Deus, porque é a palavra de Deus, num texto muito conhecido em Lucas capítulo 15, e nós vamos ler apenas a parte da parábola do filho desgarrado, ou do filho, conforme a minha tradução aqui em negrito, filho perdido. Vamos lá, não estava perdido, né? Não totalmente. Olha o que diz a Bíblia. Jesus continuou, versículo 11. O homem tinha 2 filhos, quantos? 2. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero parte da minha herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Outra tradução diz dissolutamente. Essa palavra significa que ele vivia em adultério ou em pecado de fornicação. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago das fagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Capítulo 15 do livro de Lucas fala de perdas, mas fala principalmente de restituição. Diga, restituição. Mais uma vez, restituição. A primeira parte do texto fala de o número de 100 ovelhas, que uma se perdeu. A segunda parte entra e mostra uma mulher com 10 moedas, e que também teve a perda de uma. E a terceira parte fala de um pai que tinha 2 filhos e teve uma perda. Das 100 ovelhas, uma perda representa 1%. Das 10 moedas, uma perda representa 10%. 2 filhos, uma perda representa 50%. Quando eu olho para esse texto, eu me volto para o texto de Êxodo, aonde Moisés está indo na presença do Senhor, na presença de Faraó, porque já vinha da presença de Deus, por isso tinha autoridade para ir na presença de Faraó, porque eu não tenho autoridade de falar nada para ninguém, se a minha vida não estiver debaixo da autoridade de Deus. Está falando de cobertura de Deus na minha vida, por isso eu tenho que ter uma vida de oração. E aí, ele vai na presença de Faraó, e Faraó começa a tentar negociar, como Satanás sempre tenta negociar, dizendo: olha, afinal de contas, você não precisa ser tão santo assim. Esse negócio de estar indo para a igreja toda vez, se você faltar um culto, não vai fazer muita diferença não, rapaz. Está querendo ser santo demais. E o Satanás, ele começa a tentar colocar no nosso coração algo justificável, e a gente começa a olhar, realmente é justificável. Tem irmãos que nem vão mesmo também, né? Daqui, ó, no domingo, cadê aquele irmão tal? Cadê aquela família, né? Nem está. Então se eu também faltar honra, aí Satanás começa a negociar: olha, para de querer ser tão santo assim, rapaz. Fala de Deus na escola, fala de Deus para todo mundo, para com isso. Está começando a virar fanático, rapaz. Vou tentar negociar um pouquinho aqui. Para de fazer isso, que tu vai ver que as coisas vão começar a mudar, vai melhorar. E aí, se a pessoa cai no laço, Satanás já puxa. E Satanás, ele começa depois a trazer novidades. Aí já não é mais um culto, aí já é outra coisa. Aí já começa a negociar outras coisas. Aí daqui a pouco começa a negociar um namoro, começa a negociar uma mulher fora do casamento, um homem mais atraente, mais carinhoso, começa a negociar outras coisas. Porque começa com uma negociação pequena. Esse negócio de ler a Bíblia, rapaz, tu vai pregar hoje para estar lendo a Bíblia? Se tu fosse pregar, lia. Tu não vai pregar, é só para ti mesmo. Vai fazer diferença, é para ti mesmo ler a Bíblia. Então se tu não lê a Bíblia um dia, não vai fazer diferença. Amanhã tu lê 2 capítulos, por exemplo.
aí já compensa. Sempre é uma tentativa de negociata. Satanás, ele sempre busca negociar com a finalidade única só: destruir, aniquilar, roubar aquilo que a pessoa tem, que é a essência maior de Deus. Teve alguém que caiu no laço, biblicamente falando? Teve. O nosso irmão Davi, capítulo 51 do livro de Salmos, depois de ele ter cometido o adultério com Betseba, quando Natan, seu discipulador, vai a ele, e Natan já vem falar com ele, eu fico olhando e vendo ele no palácio, e de repente batem lá na porta, e alguém vai lá no seu escritório e diz: Davi, tem alguém querendo falar com você. E ele diz: quem gostaria de falar comigo? Ele disse: é o teu discipulador, manda dizer que eu não estou muito atarefado, hoje eu estou cheio de papelada, hoje eu estou cheio de compromisso, eu não vou poder atendê-lo. Quantas vezes Natan foi até ele para tentar falar com ele? A Bíblia não diz. Estou aqui na imaginação de pregador vendo Natan indo, como muitas vezes já fomos na casa de alguém e de repente aquela pessoa está, mas por causa da situação que está vivendo, já há um confronto e ninguém gosta de ser confrontado, ainda que ninguém fale nada, mas só a presença de alguém já a pessoa se sente confrontada, está denunciando meu pecado. Mas quando Natan rompe essa barreira e vai com Davi, e ele começa a falar, e ele conta uma história antes. Ele é um tipo de discipulador, daquele que ele vai e ele começa a dizer: olha, aconteceu determinada coisa, meu filho, mas eu quero te mostrar aqui como isso pode mudar. Então ele começa a fazer um discurso, ele vai dizendo: tinha um homem que ele tinha tantas ovelhas, e veio alguém de fora, e do lado dele morava um pobrezinho camponês, mas ele foi e pegou a única ovelha daquele pobrezinho camponês, matou para dar para o convidado. E aí Davi começa a meditar, e ele vai pensando e pensa que está falando de alguém que não é dele, e de repente o profeta diz para ele, né, o que esse homem deve acontecer com ele? Ele diz: esse homem deve morrer. Aí o profeta dá uma olhada para ele assim e diz assim: meu filho, Deus é um Deus de misericórdia, porque esse homem é você, foi você que fez isso. Você está dizendo que você deveria morrer, porém, mesmo que você merecesse a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porém a mesma Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte, diz porém que o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna em Cristo Jesus, para aqueles que desejam ir à presença do Senhor. Eles é tempo, Davi, de restituição. Davi escreveu o Salmo 51 falando da dor, mas uma parte da dor que ele fala, dentro da dor maior que ele estava sentindo do pecado, ele diz: Senhor, é a tua presença que mais faz me entristecer todos os dias. Senhor, o que pesa mais forte no meu coração é saber que eu estou longe da tua presença. Queridos, possa qualquer pessoa passar o maior nível de problema que for em casa, de saúde ou de finanças, mas nada é pior do que ficar sem a presença do Senhor. Quando olhamos para essas perdas aqui, eu volto de novo para Moisés. Moisés observou a palavra de Deus, e Deus disse para ele: diga para Faraó, não ficará uma única unha. E eu te pergunto, uma unha serve para quê? Você vai dizer: para nada, porque quando está crescendo a gente vai lá e corta, e não serve para nada. Então Deus está nos esclarecendo algo muito profundo. Ele está dizendo que mesmo aquilo que parece que não tem importância, mas se está ligado a você, qualquer coisa que seja ligada a você é muito importante para Ele, e não ficará em pecado, não ficará escravo do mundo, não ficará escravo de Satanás, mas será erguido, será arrancado de onde quer que esteja, e será levantado para a glória de Deus. Será levantado. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Não ficará uma unha no inferno, serão arrancados e colocados no alto para a glória de Deus. Palavra de Deus do livro de Salmo, se tiver alicerçada, arraigada, para poder crescer e dar frutos na estação própria, senão será engano, mentira de Satanás, ilusões, que mais tarde produzirão tristezas maiores ainda, se não houver um retorno à vontade perfeita do Senhor. Mas nós queremos nos deter ao Filho,
Aquele filho colocou no coração o desejo de ir. E o pai não deu pouco para ele. O pai deu o equivalente a uma fazenda para ele. Era muito dinheiro. E ele saiu e ele começou a gastar tudo. Pense em alguém que não sabe, não tem responsabilidade com nada e sai gastando tudo. Ele gastou tudo, tudo mesmo, ao ponto de ele não ter mais nada. Porque você bem sabe que quando alguém tem alguma coisa, existem várias amizades do momento para tentar aproveitar, vem para perto. E aí amigo, é amigo, é amigo, é amiga, porque afinal de contas quer alguma coisa da pessoa. Uma pessoa que vem para próximo, que não é conhecida, ou que já não tem um relacionamento verdadeiro, e vem para próximo, ela só quer uma coisa, retirar alguma coisa dessa pessoa. Então esse filho, ele enganadamente começou a achar que era ele, que as pessoas o amavam, mas verdadeiramente as pessoas só queriam se aproveitar do que ele possuía, do que ele tinha. E quando ele está agora ali, naquela condição, ele está feliz, ele está alegre, ele pode tudo, ele faz tudo, ele paga tudo. Mas quando as coisas acabam, começam a sumir. Ah, já não fala a mesma coisa que eu falo. E agora fala de Deus. Nós começamos a perceber, querido, que o que Deus verdadeiramente quer é estabelecer um nível de aliança da nossa parte para com Ele, em um nível inquebrável, em um nível que a gente não consiga nem ouvir mais as vozes de fora, porque nós estamos tão ligados a Ele que nós só ouvimos a voz dEle na nossa vida, só a voz dEle na nossa vida. E aí não há confusão, só há confusão quando a gente começa a ouvir outras pessoas. Por quê? Porque mina o nosso coração. Aí o nosso coração começa a ficar dúbio, ou seja, entre dois pensamentos. Poxa, eu até queria. Muitas pessoas agem muito na alma. E esse filho pródigo aqui, ele estava dentro da casa do pai, mas a alma dele gritava por experiências fora. Porque ele ouvia falar de pessoas que, entre aspas, eram seus amigos, que curtiam a vida lá fora e ele nada. E ele disse, então dentro da casa do pai é o seguinte, não dá. Porque dentro da casa do pai tem hora. Dentro da casa do pai ele regra. Dentro da casa do pai ele diz se é para fazer, se não é para fazer. Dentro da casa do pai estão querendo dizer aquilo que eu posso e não posso. Então eu não quero isso para a minha vida. E ele então cai fora. Ele está no nível de alma tão preso à alma dele, que tudo que a alma diz, ele começa a ser comandado só pela alma. Você está triste? Eu estou triste. Você está alegre? Eu estou alegre. Você pode andar? Eu posso andar. Ah, você tem que sentar. Ah, eu tenho que sentar. Isso é um nível de prisão. A alma está determinando o que eu devo e o que eu não devo fazer. Mas uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, Ele sabe o que é melhor, então Ele direciona a minha vida. Existem duas fases na vida de uma pessoa. Ou é permissão de Deus, ou é direção de Deus. Permissão de Deus é aquilo que não vai dar certo, mas a pessoa insiste, ele diz, mas o melhor é a direção de Deus, porque Ele diz bem assim, agora sim, eu digo, faz assim e você faz, e você vai ver o resultado melhor na tua vida. Direção de Deus. O que você quer escolher para você? Direção ou permissão de Deus? Se a direção de Deus, querido, vai dar certo o que você faz. Se está na permissão, pode ser que sim, pode ser que não. Esse filho sai no nível de alma tão ligado aos brilhos das luzes, que ele não consegue ver verdadeiramente o brilho maior que estava dentro da sua casa, a preciosidade que estava dentro do seu lar. E ele vai embora. Só que a Bíblia diz que ele, depois de perder tudo, ele cai em si. E ele cai em si e ele começa a lembrar, poxa vida, quando eu vivia assim era diferente. Quando eu estava era diferente. Quando eu fazia era diferente. Quando eu adorava era diferente. Quando eu estava lá era diferente. Agora estou eu aqui, necessitado. E o pior, sem condição nenhuma de ter o básico do básico para mim. Sem ter pelo menos algo que me dê força para continuar.
Agora, queridos, ele lembra do pai. Só que antes de ele lembrar do pai, acontece algo. A Bíblia diz que ele começou a procurar emprego. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Nem lhe davam comida, nem lhe davam emprego. E as suas roupas, com o tempo, começaram a se desgastar. Ele começou a envelhecer suas roupas, seus calçados. Seus pés começaram a ter que andar em caminhos áridos. Começou a caminhar. E Jerusalém antiga, hoje ela permanece intacta, é pedras. Andar descalço é algo realmente terrível, vai ferir os pés. E aquele rapaz andava descalço, suas roupas velhas e fedidas. Pense em alguém com roupa velha e fedida. Certamente, se aparece um mendigo próximo de você e vem lhe dar um abraço, você vai lá e diz bem assim: vem cá, meu amigo, deixa eu te dar um abraço mesmo aqui. Pense nesse rapaz começando a feder. E aí era esse um dos motivos pelo qual, quando ele batia na porta de alguém para pedir emprego, as pessoas olhavam para ele: aqui não, cai fora daqui, antes que eu mande te expulsar. E eu fico pensando naquele rapaz, porque ele saiu de uma fazenda. Diga fazenda. Aquele rapaz saiu de uma fazenda, então ele tinha experiência de fazenda. E possivelmente ele bateu em algumas fazendas, bateu a porta lá e disse: eu preciso de emprego. E as pessoas olharam para ele e ele disse: ok, antes de você olhar para minha roupa, deixa eu te dar o meu currículo. Está aqui o meu currículo. Sei negociar. Vivi anos na fazenda tal. Meu pai era dono dessa fazenda, porque ele não tinha nem coragem mais de dizer que era filho. Então ele coloca tudo no passado. Meu pai era dono dessa fazenda assim, sei negociar, sei plantar, sei colher, sei o tempo que dá e sei o tempo que não dá, sei o tempo que deve levar o alimento correto para os animais, sei fazer com que os animais possam ir em segurança e voltar. Eu tenho um currículo aqui extenso, eu tenho sabedoria nisso que estou falando para você. As pessoas olhavam: uau! Mas quando as pessoas olhavam para ele, diziam: a tua roupa não diz isso, o teu comportamento não diz isso. Não, mas eu sei muito bem a Bíblia. Eu sei, por exemplo, que Deus, Ele restitui. Eu sei que Deus faz. As pessoas olham: então me mostra como Deus restitui, como Deus faz. Eu estou olhando para você e não estou vendo. Cadê verdadeiramente a tua identidade, filho? Se você diz que o teu pai tem, que o teu pai faz isso, e o teu pai nós conhecemos, de ouvir falar, o teu pai ele é próspero, por que que você não é? Ele não tinha coragem de dizer: eu abandonei meu pai, eu gastei tudo que era meu direito, eu usufruí e eu não tive consideração pelo meu pai. Então, queridos, depois de ele chegar num local que estava a cara dele, um trapo de imundície como ele era, um local de porcos, foi o único local que ele conseguiu. E a Bíblia diz que nem ali lhe davam comida, porque ele desejava comer a comida dos porcos. Ele chegou a um nível tão triste que ele desejava. Hoje, quando nós temos que ir em alguns locais, que vemos as pessoas trancafiadas em lugares que não é para o ser humano estar, cheios de cadeados, cheios de trancas, cheios de ferros, pessoas amontoadas por cima de outros, e aquele monte que tem que usar apenas, e fique pensando comigo aqui, apenas um vaso sanitário. Redobre o nível do fedor de ter nesse lugar. E muitas dessas pessoas um dia estavam com o pai, e muitas dessas pessoas vão ouvir o que eu estou dizendo aqui, porque chegará essa palavra a eles. E essas pessoas hoje precisam tomar uma decisão de voltar para o Pai. A maior libertação está com o Pai, com o Senhor. É a mesma história que estou lhe contando aqui, que na verdade não é uma história,
mas é o reflexo da vida de muitas pessoas hoje. Quando este rapaz volta agora à sua mente, porque ele sai agora de cena o ferimento da alma, e agora ele se levanta no espírito, porque só conseguimos nos levantar no espírito. A alma não consegue se levantar. A alma sempre tem uma proposta dizendo: você não vai, porque sempre tem alguém dizendo assim: já pensou os vizinhos? Já pensou os irmãos? Quando você entrar na rua, os vizinhos vão dizer: olha aquele. Você vai ter coragem de entrar de volta naquela casa? Não vá. Você, filho, também que está ouvindo, sabe, essa palavra também é para você. Talvez a vergonha das coisas que tem lhe prendido e tem denunciado seu coração e tem dito assim: eu não vou voltar ao que vão dizer de mim. Eu não tenho coragem, eu não tenho forças. Eu quero dizer que essa palavra exatamente Deus está colocando para você, dizendo: tudo é possível ao que crê. Eu quero liberar fé no teu coração para você crer. Assim como o filho pródigo, ele lembrou do pai e ele disse: eu conheço meu pai. Meu pai não vai me mandar embora. Meu pai não vai dizer: aqui não é seu lugar mais. Meu pai vai dizer, vai me abraçar, e mesmo nessa roupa fedida, meu pai vai me abraçar do mesmo jeito, do jeito que eu estou, porque o desejo do meu pai é me restituir. Hoje é dia de restituição. Aonde quer que você esteja, aqui ou fora daqui, hoje a palavra de Deus chegou no teu coração. Hoje é noite, talvez seja o dia para você de restituição. Esse filho pródigo, ele teve que se levantar, ele teve que ir, ele teve que vencer os limites daquilo que lhe prendia e correr aos braços do pai. E a Bíblia diz que o pai, vendo de longe, o pai correu a ele e o abraçou. O abraço significa restituição de volta, porque filho sempre será filho. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.